há coisas na vida da gente que são para a morte. Às vezes as pessoas adoecem e dizem assim: fizeram feitiço contra mim porque eu sirvo a Deus. Adoecem e dizem: porque eu estou aqui por causa de fulano, de ciclano. Adoecem e precisam achar um culpado. E não imaginam que Deus provocou aquilo. Deus provocou algo na vida de Ezequias para que ele cuidasse da sua casa. Disse: dá um jeito na tua casa. Você vai entrar em guerra contra o rei da Síria e você vai perder. Você acha que é só ir lá e vencer como tem vencido até aqui? Você está apostando da fé? Você está achando que por me adorar tudo funciona do seu jeito? Ei, se você morrer agora, como fica a sua casa? Você não preparou ninguém da sua casa. Você não é avulso. Você não é sozinho. Você precisa saber que aquela família que eu te dei faz parte da sua vitória. Você precisa compreender que se você é mais próximo de mim, você tem que trazer eles para próximo de mim. Porque eu posso te matar agora e a tua descendência para aqui. Mas Senhor, olha tudo que eu te faço. Não me importa. A sua salvação está ligada ao outro. Você já sabe o caminho, mas e o outro? Mas Senhor, eles também, eles não precisam. Eu já sou um exemplo para eles. Se você morrer, a sua família será destruída. Ezequias, ajeite sua casa porque você vai morrer. Ele poderia também dizer o seguinte: se eu for morrer, eu já cumpri o bom combate, vou guardar a minha fé e vou para aquilo que me espera. O pecado do egoísmo. Não, a resposta não poderia ser essa. Senhor, se eu te obedeci até aqui, eu vou cuidar da minha família. Porém eu não posso morrer agora. Eu preciso de um tempo. Ali Deus vê que há um homem com o coração quebrantado. Ali há um homem que realmente estava entendendo o recado. E diz que ele colocou seu rosto contra a parede. E ali ele passou aquelas noites de angústia, clamando ao Senhor. Por que nós fechamos os olhos quando oramos? Para nos desligar do mundo. Não é um ritual fechar os olhos. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, tu não vai colocar aquele pano vermelho em cima daquela pessoa que caiu? Eu disse: por quê? Porque não é o pano vermelho que liberta. Não, é oração. O pano é só para ela não ficar exposta. A mesma coisa são os olhos. Você não fecha os olhos porque é fechando os olhos que Deus opera. Não, você fecha os olhos para que o mundo não opere em você. Você fecha os olhos para que Deus tenha 100% da sua mente ligado a Ele. E esse homem, Ezequias, ficou encostado na parede. Era ele e a parede. Ou seja, ele delimitou a vida dele. Enquanto eu não levantar deste lugar, sou eu e a parede. Eu só quero enxergar Deus. Eu só quero ouvir Deus. Eu só quero ser um presente dele e ele para mim. Ele estava entregando a vida dele para Deus naquele momento. Ele estava com o rosto na parede. Poderia ser no pó, poderia ser de olhos fechados. E quando nós entregamos a nossa vida dessa forma, humildemente, ele não se entregou por causa da morte. Ele se entregou por causa da família, que ele tinha que pôr a casa dele em dia. Ele não foi egoísta. Ele compreendeu o recado. E assim, o milagre começou a operar na vida de Ezequias. E aqui diz que podemos não gostar do que ouvimos, mas o profeta tem a responsabilidade de entregar o que Deus manda.
Isaías não era um desconhecido, era um profeta respeitado. Não buscava seus interesses, mas sim ser instrumento nas mãos de Deus. A enfermidade de Ezequias era para a morte. Deus se preocupou com a sua família. Põe em ordem a tua casa. Como você reagiria ouvindo isto de um profeta? Pastor, me entregaram uma profecia aí, mas não senti paz no meu coração. Será que ele sentiu paz em dizer que ele ia morrer? Quem sentiria paz no coração? Mas ele viu que era verdade. O profeta não quer saber se você sentiu. O profeta tem que entregar. Sinto muito se você gosta ou não. Quantos profetas nós temos aqui? Levante a mão. Glória a Deus pela vida de vocês. Tem que ter coragem de chegar e dizer: eis que o Senhor manda eu te dizer. Se você não fechar a boca, vai engordar. Entendeu? E por aí vai. Goste você ou não. O profeta tem que falar aquilo que Deus manda. E muitas vezes não testifica com o coração. Não testifica. Mas o problema é de você, se você quer que testifique. Não, tem que testificar no meu coração, na palavra de Deus. E o pastor presidente tem que dar a mesma profecia. Acho que tem um trono do lado de Deus lá para ti. Muito importante no reino você. Não adianta, mais cedo ou mais tarde ela vai se cumprir. Caso contrário, a Bíblia dizer: ei, julgue o profeta. E ela fala isso. Não julgue o profeta. Eu posso não gostar, e geralmente é o que eu não gosto que acontece. E aquilo que eu mais quero ouvir: Senhor, quando vai mandar um profeta falar comigo? Não, você quer ouvir o melzinho na chupeta? Não tem melzinho na chupeta. Aqui, para melhorar, o remédio dói. O remédio é forte. Porque tem que mudar o nosso caráter. Você já pensou? Você se converteu aos 20, 30 anos. Quanto tempo fazendo coisa errada, e tu quer que de um dia para o outro um remedinho leve venha e mude sua vida? Não. O remédio dói. A profecia é dura. Ezequias podia dizer: não, esse profeta está fora. Imagina que um furúnculo vai me matar. Imagina. Isso aqui, eu tomo antibiótico ali, deu. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o poder desse Deus. Que não era só o Deus que ele pedia, mas era o Deus que ensinava ele. Não era só o Deus do amor, era o Deus da justiça. Não era só o Deus que dava, mas era o Deus que pedia. E será que nós temos essa consciência? Olha o risco que você tem. Eu digo risco porque é mesmo, em acreditar nesse Deus que nós pregamos. Gente, é perigoso. Se você acredita nesse Deus que você só pede e ganha, e tem um outro lado aí desconhecido. Tem um lado que ele pede e tem que dar. E se você não dá, você vai ficar no desertão aí. E o deserto não é para 40 anos, pode ser para 4 dias. Depende da sua obediência. Não porque para. Enquanto tiver o eu nos seus lábios, você está atrasando o reino de Deus na sua vida. Para com o eu. Se preocupa com ele e com eles. É isso que Deus quer mostrar aqui. Para de se preocupar com você. Ele dá os seus enquanto dorme. Ele faz o que você precisa. Enquanto nós ajudamos os outros, Ele responde às nossas orações. Ele dá o que nós precisamos. E tem mais. Por mais que nós pedimos algo para Deus, Ele sabe o que realmente nós precisamos. E Ezequias começou a compreender isso. E mais, quando Ezequias vira o rosto para a parede, ele fecha os olhos para o mundo. Ele se desliga das coisas e das pessoas deste mundo.
Ele não se preocupa com valores estabelecidos pela sociedade, pela ética do mundo. Ele busca a face daquele que não está no mundo. Ele se revela, mostrando a Deus sua integridade. Ele se humilha e busca o coração de Deus. Diante das dificuldades, você conseguiria dizer tudo o que você fez de bem? Ou estaria pedindo e pedindo: me perdoa, me perdoa, me perdoa? Ezequias, ele puxou o relatório. Senhor, eu sou contra a idolatria. Senhor, eu tenho ajudado os povos. Senhor, eu tenho feito bem. Senhor, a minha integridade contigo é essa. Senhor, eu tenho feito coisas para ti. Senhor, olha a minha vida, lê o meu coração, diz se tem algo errado em mim, mas me concede vida. Tem pessoas que não podem dizer isso. Tem pessoas que vão pôr o rosto na parede e vão dizer: Senhor, me perdoa por isso, por aquilo, me perdoa porque eu tenho fugido de ti, me perdoa porque eu não tenho acreditado no profeta, me perdoa, Senhor, porque eu continuo enganando o povo, me perdoa porque eu continuo me enganando, me perdoa porque minha mente está cauterizada, me perdoa porque eu não consigo enxergar além disso, me perdoa, Senhor. São fases de cada um. Se precisa pedir perdão, peça perdão, mas que no dia da angústia você consiga mostrar que você fez tudo certo, que você lutou pela verdade, que você não logrou ninguém, que você não ficou obcecado por coisas deste mundo, que você foi contra Satanás na terra, que você fez de tudo para que as pessoas se convertessem a Jesus, que você cumpriu o ID. E aí Deus vai te responder de uma forma como você nunca esperaria. E Ezequias começou a aprender isso, e nós estamos aprendendo com isso também. Ezequias consegue entrar no Santo dos Santos, consegue ministrar ao coração de Deus. Olha, ministrar ao coração de Deus, gente. Eu vou dar um exemplo do que é ministrar ao coração de Deus. O louvor de hoje. O irmão Douglas abriu os lábios, abriu o céu, ministrou o coração de Deus. E quando a gente ministra o coração de Deus, nós temos autoridade. É assim que funciona. Nós temos que ministrar ao coração de Deus. Quando dizem que a nossa oração não passa do teto, que nós não estamos ministrando ao coração de Deus. Podemos estar cheios de mágoa, de feridas, chorando. Isso não é ministrar ao coração de Deus. Ministrar ao coração de Deus é quando o reino é estabelecido e você sente autoridade sobre a sua vida. E você está desempenhando algo que não é você, que é Deus. Aquela música que o irmão Douglas estava tocando, não estava tocando simplesmente, estava tocando os corações, porque ele estava ministrando ao coração de Deus. E quando se ministra ao coração de Deus, Deus ministra ao coração da igreja. Essa palavra é uma lembrança do que ocorreu lá atrás, e essa palavra eu faço com que Deus se lembre do que Ele fez, e eu estou ministrando ao coração de Deus, e Deus começa a ministrar o seu coração, vendo aonde está o problema. Agora, para ministrar o seu coração tem que estar aberto, o seu coração tem que estar sedento, o seu coração tem que querer ouvir a palavra de Deus. Não, mas não é bem assim, pastor, porque eu não concordo muito com isso e nem muito com aquilo. Bom, problema seu, irmão. Você não vai ser ministrado, você vai continuar no deserto. Aceita que dói menos. Aceita que o deserto passa rápido. Tive casos em igrejas que eu começava a ministrar e eu via nitidamente as pessoas, umas 2, 3, me olhasse com a cara, e eu continuei pregando. Eu podia ter orado por libertação, né? Eu continuei
pregando. Ainda arrastava a cadeira para ver que ela estava saindo. E ia lá para fora. E eu continuava pregando. Não faça isso. Continua sentadinho. E dizendo: Senhor, me liberta. Senhor, me cura. Senhor, ministra meu coração. Senhor, eu quero a tua verdade na minha vida. Senhor, nada do mundo me interessa. O que me interessa é satisfazer a tua vontade. É viver o que está no teu coração. É poder estar ligado a ti. O Senhor Deus, Ele não tem compromisso com as coisas deste mundo. Você quer um emprego na Marco Polo, na Randon, no Zafari, sei lá onde? Ele não é sócio desses lugares, gente. Aí o problema é a sua competência. Poderia estar dando tantos exemplos aqui, mas o que eu quero dizer para você é que Ele não é sócio desses lugares, mas Ele é dono da tua vida. E quando nós temos um dono, Ele quer o melhor para nós. Ele abre portas, e Ele não pede licença, porque Ele é Deus. Ele abre a porta e Ele faz acontecer o que Ele quiser. Ele não precisa ter uma audiência com o diretor de nenhuma empresa. Ele não precisa que as coisas existam, Ele traz a existência. Ele não precisa ir lá e pedir permissão para isso e para aquilo. Ele é a autoridade máxima. E nós temos esse Deus na nossa vida. Por que o medo? O medo é o contrário da fé. O medo não provém de Deus. O medo nos faz cair, tropeçar. O medo nos faz sermos pessoas tímidas e arrogantes. O medo faz com que a gente crie defesas impróprias, enquanto que a fé nos faz pessoas equilibradas, humildes, pacientes, alegres, felizes. E as portas vão abrindo, e nós vamos prosperando. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, porque onde eu passar, elas terão que abrir. Mas eu preciso tomar posse disso. O que é tomar posse disso? Eu aceito. Não, eu vou em fé. Não é só aceitar, botar no coração. Não, é ir para a ação. Ei, você vai ganhar essa guerra. Amém, tomo posse. Mas se você não usar as armas e não lutar, não tem vitória. Mas eu vou cansar, Senhor. Bom, então tu mais que perder a guerra mesmo. Vai levar uma surra do capeta. Gente, levanta, coloca a armadura, usa as armas que Deus te deu e vai para a guerra, e tenha certeza que você terá vitória. Com Gideão foi assim, com tantos outros foi assim. Foram diminuindo os exércitos. Deus só queria ver o movimento. Deus só queria ver as pessoas indo à frente. E Ele foi abrindo as portas. E Ele foi dando vitória. E Ele foi fazendo seu povo ser o melhor povo dessa terra. Mas o povo continuou sendo povo. Continuou duvidando. Continuou tendo medo. E aí, Deus não obriga. Ele ensina. Se você é um bom aluno, se você é ensinável, você vai compreender bem essa palavra, e a sua vida vai melhorar. Pode ter certeza disso. Deus ainda se compromete a dar um sinal para Ezequias. E isto sela a promessa de Deus sobre a vida de Ezequias. Veja bem, ele poderia escolher entre o sol retroceder ou o sol antecipar. Ele sabia que Deus era Deus. Ele escolheu o mais difícil. E ele explicou por quê. E o sol retrocedeu. Não porque Deus estava a serviço dele, porque Deus queria mostrar que era Deus na vida dele. E Deus quer mostrar que Ele é Deus na sua vida. Seja sensível. Mas veja que ele era sensível à voz de Deus, não à voz do seu coração. Porque a voz do seu coração podia gritar mais alto e dizer: eu não quero morrer, ponto. Não, ele foi ensinável, ele foi compreendendo
ele quis o sinal, ele compreendeu onde Deus queria chegar. Nós podemos, de repente, não ter uma morte aí em vista, por mais que sejamos mortais, mas deve ter alguma situação que você precisa enfrentar. Deus tem sinalizado algumas guerras para você lutar. Deus tem confrontado você com você mesmo. É o momento de pôr o rosto na parede e querer aprender mais de Deus. Senhor, eu morto, eu doente, eu sozinho, não vou fazer nada, Senhor. Me ajuda a sair desse vale. Me ajuda a sair dessa desgraça de vida. Me ajuda a sair dessa tristeza. Me ajuda a sair desse tormento. E eu continuarei te servindo em meio aos viventes. É essa oração que Deus quer de você. Simples assim. Ezequias reconheceu o valor da vida. Ezequias valorizou ainda mais Deus, pois seu desejo era adorá-lo e servi-lo. Ezequias demonstrou amor ao próximo, pois viu que a morte lhe tiraria do meio dos viventes. Ezequias viu que a vida realmente é um sopro. Ele soube a quem clamar e a vida foi lhe devolvida. Aqui percebemos a maturidade do rei Ezequias, que até então não tinha. Aqui podemos ver o temor em não poder mais ver a Deus, o temor em não viver mais nessa terra, em ver a sua casa derrubada e a sua família abandonada. Ezequias pôde ver que o bem que lhe fez ainda estava aquém do que Deus queria. Ele dá mérito à aflição e às dores que teve. Ele não murmurou, mas reconhece que tem um Deus que devolve a vida e tudo o que ela pode oferecer, porém no temor ao Senhor. Ezequias de todos os méritos para Deus, deu todos os méritos para Deus. Ezequias descobre que tudo o que fizemos na terra deve ser feito como sendo para Deus. Quantos se perdem diante de um presente, de um ministério, diante de um elogio, diante de um título? Quantos se perdem? Ezequias não se perdeu, porque eu sou o rei. Isaías, como tu fala comigo desse jeito? Ezequias não se perdeu diante da morte, diante da crítica, diante daquele momento que ele estava com o rosto na parede. Um título não fez diferença na vida dele. O que fazia diferença era deixar de adorar a Deus em vida. Ele nem pediu para ganhar do rei da Síria. Ele nem pediu para ele, ele pediu: Senhor, eu morto não estarei mais falando da tua palavra. Ele colocou em primeiro lugar servir a Deus. E ele ministrou ao coração de Deus. E aí Isaías explica de que forma a cura viria. E em 3 dias foi curado. Até mesmo a cura é do jeito que Deus determina. Tudo é do jeito que Deus quer. Tudo é do jeito que Deus planejou. Uma vez eu estava orando por uma pessoa no hospital. Comecei a orar e a pessoa parou de respirar. Eu disse: meu Deus, se entrar alguém aqui vão achar que eu matei essa mulher. Estava eu e minha esposa. E Deus me disse assim: pegue um copo d'água e unja essa pessoa. A minha esposa disse: como que eu vou ungir com água? A Bíblia diz que tem que ser com azeite, não sei o que. E Deus me disse assim: manda ela trazer a água do esgoto. E eu disse para ela: Deus mandou trazer a água do esgoto. Ela pegou aqui, ligeirinho, chegou com a água, não do esgoto. Deus é Deus. E quando encostei aquela água na pessoa, a pessoa voltou a respirar, voltou à vida.
e está viva até hoje aí. Eu preciso compreender que Deus é Deus. Ele criou a água, Ele criou o óleo, Ele usa o que Ele quer, o que Ele quiser e para quem Ele quiser. O importante é que eu seja uma pessoa ensinável. Eu aprendi com isso. E teria aqui N testemunhos para dar nesse sentido. Como está a sua intimidade com Deus? Aonde estão seus olhos? Quem você é na terra dos viventes? O que você precisa de Deus? O vale pode vir através de uma enfermidade mortal. Então, põe em ordem a tua casa. Aqui estava em risco a integridade de Ezequias. Ezequias faz uma oração que descortina a sua integridade. Lembra-te, Senhor, que andei e como ele tinha vivido. Lembra-te da verdade. Lembra-te, Senhor, do meu coração por ti. Lembra que eu sempre tive uma vida reta. Ele descortinou a sua integridade. Se você estivesse no lugar de Ezequias, iria pedir para lembrar do que na sua vida? Estaria pedindo perdão pelos seus pecados? Estaria lembrando da sua caminhada de erros? O rei ouviu a palavra do profeta em silêncio. Ele não questionou o profeta. Em toda a caminhada, o rei foi fiel a Deus. Qual era o problema de Ezequias? Não era o pecado. O seu problema era a sua enfermidade naquele momento. Ele não queria morrer. Ele estava ameaçado pelo rei Senaqueribe, o rei da Síria. E quanto ao profeta? O profeta foi o enviado para transmitir a mensagem chocante. O profeta se retira da presença do rei com sua missão cumprida. O profeta sempre tem o difícil ofício. O profeta se rendia ao senhorio de Deus. O profeta não poderia trabalhar a sua popularidade. Ele tinha que expressar aquilo que Deus mandava. Era servo, porta-voz para orientar, corrigir, premiar, exortar ou para dar a palavra de condenação. Seria fácil a entrega de mensagens simplesmente consoladoras e generosas. Pelo contrário, a vida do profeta estava sempre ameaçada. A autenticidade da mensagem era seu dever contínuo. Deus não dá liberdade ao profeta de escolher o destinatário. Quando se respeita o profeta, o milagre acontece. Quando não damos ouvido para o profeta, continuamos no deserto. O que o rei fez, ou faz, ele virou o rosto para a parede. Virar-se para a parede quer dizer não buscar em homens, mas confiar em Deus. Chorou muito. Precisamos crer que a oração não tem limites. A oração só tem início, mas não tem fim. Ore todo o tempo, clame todo o tempo, Deus te ouvirá. O Senhor Deus quer nos tirar do vale. E tirando do vale, o rei começa a compreender muitas coisas. O rei toma a sua providência e agora vai para a guerra. Ele toma conselhos com seus príncipes. Tapa todas as fontes de água fora da cidade. Começa a ter uma estratégia que antes não tinha. Ele se fortificou, ou seja, restaurou todos os muros e torres. Levantou outro muro para fora da cidade. Fez armas e escudos em abundância. Falou-lhes ao coração, ou seja, trouxe a eles ânimo. Deu-lhes uma palavra de vitória e não de derrota ao seu exército. Tirou-se do medo da morte e lhes deu coragem. Veio a providência de Deus.
quando somos alcançados por Deus, quando ouvimos o profeta, quando saímos do vale da morte para a vida, por misericórdia de Deus, a cegueira sai dos nossos olhos, assim como saiu dos olhos de Paulo, e aí nós conseguimos andar por um caminho diferente, e vamos à luta sem medo, porque sabemos aonde queremos chegar. Mas quando estamos cegos pelo medo, pelas tentações, ou pela religiosidade, a nossa vida não faz sentido, a nossa vida é o caos. Por isso, a nossa ligação de Deus, ou com Deus, depende da ligação que nós temos com o próximo. A ligação completa deste homem dependia da ligação que ele tinha com a família. E quando ele restaura a ligação com a família, ele enxerga essa batalha de uma forma diferente. Uma batalha que ele iria perder, uma batalha que ele não tinha chance para ganhar. Ele sai do leito de morte, e ele tem uma nova estratégia. Qual era a estratégia? Não era só mandar os homens para a guerra, era trabalhar mais, era fazer mais, era pensar mais. Ele estava na zona de conforto. Deus não gosta de pessoas na zona de conforto. Deus quer pessoas que lutem, que trabalham, que vão adiante, que prosperem, que acreditem, que saibam que Deus está cooperando na boa obra. E esse homem sai da zona de conforto. Por mais que ele fizesse tudo para Deus, ele não iria fazer o correto para ganhar essa batalha. Ele não iria fazer o correto para salvar a sua família. Ele iria perder essa batalha. Ele iria perder a sua família. Ele iria para a terra dos mortos. Mas ele compreendeu o recado. Ele aceitou o que Deus mandou. E ele venceu a guerra. E a sua família prosperou. Não sei de que forma você vai levar isso para sua casa, mas eu gostaria que você levasse para sua casa, e que você se colocasse no lugar desse rei, e colocasse a sua face na parede, até ouvir o que Deus tem para você. Hoje é uma noite de vitória. Com uma palavra dessa, é uma noite de chacoalhar e tirar tudo que não presta da nossa vida. É uma noite de ser ministrado pelo Espírito. Há quem diga que é uma noite de rasgar as vestes. Se fosse no centro espírita, seria uma noite de desobsessão. Se fosse lá na Macumba, não sei onde, seria uma noite de passe. Passe reto em nome de Jesus. Mas como é numa igreja de Jesus, de Deus, é uma noite de vitória, aonde você vai deixar tudo que não presta para trás, e nada se compara a essa bênção na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, enquanto o ministro de louvor sobe, que você possa compreender de uma forma muito simples tudo isso que foi dito. Fique em oração neste momento. Fale com Deus. Por maior que sejam nossas lutas e batalhas, ainda que recebemos uma palavra de morte, sua humildade em buscar a Deus irá mudar completamente a sua vida. Os inimigos que zombam e escarnecem vão contemplar a virada que Deus fará nessa trajetória da sua vida. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, temos um Deus que está conosco todos os dias. Então ore, busque, chore, Ele te ouvirá.